precisamos também ter um tempo de qualidade para desenvolver o nosso ministério. Então, qual é o seu ministério? É um ministério com mulheres? Então, você precisa conhecer a esse respeito, você precisa ler a esse respeito. É um ministério de louvor? Precisa saber mais a respeito, precisa conhecer mais, precisa ter sede de crescer, precisa ver, ouvir a esse respeito. Qual é o seu ministério? Qual é a sua função? Qual é o seu chamado? Você precisa de dedicar um tempo de qualidade naquilo que Deus chamou para a sua vida, aquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe que a negligência com esses cuidados, isso pode nos afetar de forma muito significativa, e eu pontuei algumas coisas. A negligência com isso pode afetar o nosso testemunho, pode causar um isolamento, pode afastar as pessoas de nós. Sabe, essa negligência pode desenvolver ressentimentos contra Deus, pode também nos criar amargura no nosso coração, solidão. Sabe, lá no versículo de número 20, nós vemos que Noemi, ela revela isso. Nós vemos que uma mulher que tem um nome tão precioso, mas que num determinado momento da vida dela, ela sugere mudar o próprio nome. Ela quer deixar de ser Noemi para ser Mara. E Mara significa amargura. Uma mulher doce, ela escolhe ser amarga. E ela propõe que a chamem de amarga, a chame de amargura. Ela quer ser chamada desse jeito. Queridos, eu fiquei pensando enquanto eu preparava aqui, meu Deus, o que ela semeou na sua própria vida, para que num determinado momento, ela deseja ser chamada de amarga, ao invés de doce, ao invés de doçura, como é o seu nome. Sabe que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. A semeadura que você faz na sua vida, a semeadura que você faz em si mesma, isso vai lá na frente, lá no seu futuro, vai trazer um resultado, vai trazer uma colheita. O que é que você está semeando na sua vida? Porque o seu testemunho, ele conta muito. Sabe que aqui eu vejo assim que Noemi, de repente, ela investiu todo o tempo, toda a dedicação dela na vida dos filhos, na vida do marido, e de repente ela não tinha mais nenhum filho, e ela também não tinha mais marido. E para ela, então, a vida acabou. Quantas mulheres vivem desse jeito? Que investe apenas foca apenas uma coisa na sua vida. Como se aquilo fosse tudo. E de repente, se você não tem mais aquela realidade, se a sua realidade muda, você não tem referência. Você não se encontra mais, não tem mais sentido. E a sua vida se torna amarga. E quando a vida é amarga, quando nós nos tornamos uma pessoa amarga, nós afastamos as outras pessoas de nós. Porque quem é que quer caminhar com uma pessoa amarga? Você já percebeu isso? Já teve essa oportunidade, de repente, de conversar com alguém e você perceber a amargura na vida dessa pessoa? Né? Tudo que ela fala é ruim, tudo que ela fala é pessimista, ela não vê nada de bom no futuro. E eu entendo que é por isso que Noemi chegou no momento ali na caminhada, onde ela tinha que ir para frente, ela parou. E, na verdade, ela queria que as noras não a seguissem. Ela esqueceu a semeadura boa que ela fez na vida daquelas noras. Naquele momento ela parou tudo e é como se ela dissesse assim: não me segue, eu não tenho nada para oferecer, eu sou apenas uma velha que não pode casar, que não pode dar outros maridos para vocês. Para de me seguir, porque não tem nada em mim além de amargura. Eu não tenho nada para oferecer. Deixa eu ir sozinha, deixa eu ir sozinha com a minha amargura. É como se ela dissesse dessa maneira. Queridos, não foi para isso que Deus nos chamou. E não foi para isso que Deus levantou Noemi. Mas naquele momento da vida dela foi isso que ela falou. E eu vou te dizer uma coisa que me chocou quando eu estudava aqui o texto para trazer para você. Quando ela insistiu que as noras voltassem, ela conseguiu convencer Orfa de voltar. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes na nossa vida, de repente nós testemunhamos para uma mulher,
E essa mulher começa a nos seguir. Mas talvez algum momento da nossa vida, algum momento amargo na nossa vida, o nosso testemunho faz com que aquela mulher volte. Sabe quantas pessoas que ainda não estão maduras na fé, quantas pessoas que ainda não estão fortes o suficiente para seguir em frente, mas quando olha para nós e não encontra mais aquela doçura, não encontra mais aquela força, não encontra mais aquela determinação, e sabe o que acontece? Nós estamos testemunhando de forma negativa sobre o Evangelho e sobre a palavra de Deus. Porque nosso nome tem um peso, nós carregamos isso. E quando nós chegamos ao Senhor, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós carregamos o nome de Jesus. E nós testemunhamos isso. E quando nós, por um momento difícil na nossa vida, nós paramos e queremos voltar ou incentivamos ninguém a nos seguir, qual a mensagem que nós passamos para a pessoa? Como que eu vou seguir em frente se essa pessoa desistiu? Para onde eu vou olhar? Que referência que eu vou ter? Porque essa pessoa que eu acreditei, que eu vi como uma pessoa forte, ela desistiu. Então, queridos, nós precisamos entender na nossa vida que nós não podemos ser pessoas que desistem. Nós temos que ir em frente, porque a força de Deus está sobre a nossa vida. Se Ele te chamou, Ele vai te ajudar a chegar onde quer que for que Ele desejar te levar. Você pode dizer amém por isso, mulher? Ele é contigo, não vai te deixar no meio do caminho. Mas o que você tem semeado em você, porque isso vai definir o que você vai plantar e o que você vai colher. Amém? E depois vamos então verificar. Não, mais uma coisa eu quero dizer ainda que eu anotei aqui a respeito da vida de Noemi. É como se ela fosse uma mulher que estivesse usando uma máscara de doçura. Era uma máscara que ela usava, e tudo que ela fazia, o bem que ela fazia, a boa semente que ela lançava, na verdade não era real. Porque o seu coração estava ferido. Ela não estava fazendo com amor de verdade, mas ela estava fazendo com um coração machucado. E ela não parou para buscar cura para o seu próprio coração. Tem horas que nós temos que parar e buscar cura para o nosso coração, para o nosso interior. Se você identificar isso na sua vida, você tem que parar e falar: não, eu preciso ser curada, porque eu quero chegar lá. Sabe, queridas, não importa, não tem problema você dar uma paradinha na sua vida para cuidar de você mesma. O pior é você achar que não precisa de cuidar de você e não conseguir chegar onde Deus traçou para você chegar. Se você atrasar um tantinho assim no caminho, não é problema. O problema é você não conseguir chegar. Porque você foi chamada para chegar lá e não pode desistir. Então, eu desafio você a olhar para o seu interior hoje. Olhar para você, que semente você tem colocado dentro de você, para que você chegue e alcance aquilo que Deus tem para a sua vida.